Entrevista do dia. E a nossa entrevista do dia hoje é com o novo superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Muito boa noite, superintendente. Seja bem-vindo ao 18 horas. Obrigada por nos atender. Eu sei que hoje sua agenda está corrida, não é mesmo? Então, superintendente, boa noite. Quais são as suas prioridades para colocar em prática a partir de agora? Aline, são três diretrizes. O objetivo principal, que é a integração regional, seguir no incentivo à integração regional mesmo, efetivá-la, tocar para frente, incluir nas ações da SUFRAMA Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, para que se processe de fato essa integração de toda a nossa região. No sentido de que esses estados que são alcançados pela SUFRAMA possam também alcançar os incentivos que são ofertados a eles. O segundo ponto é a interiorização das ações da SUFRAMA. Nós precisamos sair da cidade e ir para o interior do estado do Amazonas. Há muita coisa que a SUFRAMA pode contribuir nos municípios do interior. O vetor de pesquisa e desenvolvimento do tão propalado da tão propalada matriz econômica diferente, está exatamente no interior do estado. E nós precisamos não só trabalhar através do CBA esses processos, essa pesquisa, essa ciência com relação ao potencial industrial das nossas coisas, tanto vegetal, mineral, animal, tudo aquilo que a gente tem, que é único do nosso estado, nós precisamos levar, assim como a informação aos comerciantes, aos microempresários que estão localizados nos municípios do interior, e mostrar a eles que a SUFRAMA pode fazer muito por eles e que eles podem acessar a esses benefícios que são ofertados aqui. Não sem trazermos, claro, junto a Sudam e o BASA. Nós já iniciamos uma conversa hoje com o ministro Padilha, no sentido de que nós possamos promover com brevidade a reunião dessas três instituições importantíssimas para a interiorização das coisas no norte do país. E por terceiro, a modernização da SUFRAMA. A modernização que vai desde o melhoramento dos salários dos nossos servidores até a instalação de processos de controle mais avançados. Esses sistemas estão sendo, alguns já implantados na SUFRAMA e outros que precisam ser instalados para que a gente acompanhe o controle a partir das novas tecnologias que se apresentam no mundo inteiro. Com isso, facilitar, evidentemente, a gestão da SUFRAMA, a sua eficiência, a eficácia das suas ações, e que nós possamos seguir adiante com nossos projetos, aprovando cada vez mais projetos no Amazonas, implantação de novos projetos, para que a gente possa aumentar os postos de trabalho ofertados no Polo Industrial de Manaus e também a criação de novos postos de trabalho em setores como da agroindústria. Superintendente, uma das propostas que se discute agora para a reforma fiscal é criar um fundo de compensação para a Zona Franca. Isso atende às necessidades das empresas e do Estado? Isso é uma dos debates que ainda não está no papel. Ainda não está posto porque a comissão, Cid, a comissão que está a propor o texto da reforma tributária ainda está nesse debate na Câmara dos Deputados. Não tem nada definido ainda? A partir de que nós tenhamos o texto escrito, aí sim nós teremos um material para nos debruçarmos sobre ele e debater a respeito das mais variadas propostas. Eu participei do último mandato na Câmara Federal, já houve 2 propostas que tramitaram no Congresso, mas o Senado está na Câmara. Eu, inclusive, fiz parte da comissão da reforma tributária da Câmara dos Deputados, e lá havia uma proposta original e um sem número de propostas adicionais que estavam sendo inseridas
naquele trabalho. Aquilo tudo ficou para trás, se revogou, não se chegou a um denominador comum, e agora deverá surgir uma nova proposta a partir desta comissão, cujos deputados visitaram o Amazonas, visitaram o nosso polo industrial na semana passada. Esta comissão, nós temos 3 membros da nossa bancada que são presentes, efetivos e titulares dessa comissão, e vamos aguardar o texto sair para a gente poder discutir com clareza e objetividade o que virá nessa proposta. Acho que a gente, tendo a garantia do presidente Lula de que nós teremos as nossas vantagens comparativas preservadas, teremos a Zona Franca preservada, tendo a bravura da nossa bancada federal, de senadores e deputados federais, e tendo a expertise que a gente tem do debate, da discussão na Câmara dos Deputados e no Senado, eu tenho certeza que nós vamos atravessar esse Rubicão e manter a Zona Franca de Manaus. Superintendente, a gente sabe que a Zona Franca de Manaus é alvo de muitas críticas de todo o país, né, pelas questões fiscais, né, em nível nacional, como um grande problema para o país ao responder sozinha por 50 bilhões de reais em renúncia fiscal. Como é que a gente pode virar esse jogo e explicar para o restante do país a importância e os números reais e positivos da Zona Franca de Manaus, superintendente? Comunicando. Há muitos anos a gente assiste a falta de comunicação a respeito do que é a Zona Franca de Manaus. Como eu falava há pouco, Karine, eu convivi no Congresso Nacional durante 4 anos intensos, com um mandato dedicado exclusivamente à defesa da Zona Franca de Manaus. Exclusivamente. O meu mandato serviu para defender a Zona Franca de Manaus. Eu não fiz nada além de defender a Zona Franca de Manaus. E eu sei que o grande problema que assola o Congresso Nacional é a falta de informação. Na medida em que aqueles parlamentares vêm ao Amazonas, conhecem o Amazonas, olham o Parque Industrial, o resultado disso, eles saem daqui com a visão diferente e passam a ser defensores da Zona Franca, na sua grande maioria, do Congresso Nacional. Veja o histórico de prorrogações da Zona Franca. Ora, e quem decidiu essas prorrogações foi exatamente o Congresso Nacional. Nós estamos com ela garantida no formato que está até 2073. Foi fruto exatamente da luta daqueles parlamentares que estiveram durante aquelas legislaturas em que a Zona Franca foi prorrogada. E, portanto, nós pretendemos fazer e aproveitar essas oportunidades, como essa discussão, exatamente para comunicar para o Brasil inteiro que nós não somos fardo, na verdade, nós somos solução para o Brasil. Porque além das questões ambientais, nós estamos aqui para cima do Brasil, preservando o futuro da humanidade. E essa conceituação de renúncia fiscal, ela tem um equívoco, porque na medida ela só existe porque existe o incentivo fiscal. Sem o incentivo fiscal não existiriam as fábricas aqui, elas estariam em outro país, não estariam no Brasil. As plantas estariam em outro país. Vide os exemplos últimos das empresas que deixaram a Zona Franca, não ficaram no Brasil. Elas saíram do Brasil para gerar mão de obra e riqueza em outro país. Verdade. Portanto, equívoco daqueles que dizem que há uma renúncia fiscal. Não há uma renúncia fiscal. Aliás, esse modelo sempre foi usado no Brasil para outras regiões do país ao longo de sua história. Bom, superintendente, a Suframa hoje tem um déficit de servidores. E como é que o senhor pretende contornar esse problema? Podemos ter um concurso em breve? Já está feito o pedido. No dia que eu fui convidado aí a uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro, lá em Brasília, Semana Santa, nós já botamos esse assunto na pauta. Já está na pauta a realização de um concurso para a abertura de 200 novas vagas para
que sejam renovados os quadros da SUFRAMA. Está na pauta, é prioridade. Há um grupo de funcionários que já alcançou o período de aposentadoria e eles estão lá servindo por denodo e por denodo à SUFRAMA. E são servidores técnicos altamente qualificados. Certo, superintendente, falando da sua equipe, eu sei que o senhor assinou hoje, mas o senhor já pensou no seu número 2 na SUFRAMA? Marcelo Pereira, que respondia pela SUFRAMA até hoje, ele continua na equipe? Não, eu fui convidado para permanecer na equipe. Maravilha. Que vai estar fazendo a gestão, né, como outros técnicos também. A intenção é utilizar os técnicos da SUFRAMA, os funcionários da SUFRAMA. Pouquíssima coisa será movimentada. Imagine se vai chegar, tem uma máquina rodando com quase absolutamente a totalidade de funcionários da SUFRAMA. Isso vai continuar. Eu já deixei todos muito tranquilos com relação a isso. E evidentemente que há pessoas que me acompanham na minha história administrativa e política nos últimos anos, especialmente na última década, que estarão comigo lá na SUFRAMA. A SUFRAMA tem um corpo técnico excepcional, aqueles que se mantiveram, é meu dever lutar por eles, e eu pretendo aproveitar todos eles na equipe que vai continuar tocando a SUFRAMA, porque eu vou passar e eles é que seguirão lá, se Deus quiser, numa autarquia melhor do que eu recebi no dia de hoje. Superintendente, para finalizar, parabenizando pela sua conquista, pelo cargo, a última pergunta. O senhor foi chamado, né, de chão de fábrica como operário na década de 90 e agora chega ao cargo de superintendente da SUFRAMA, mais alto da autarquia. Qual o seu sentimento hoje? Só é uma missão, porque de fato eu saí da Escola Técnica em 1980, Escola Técnica Federal do Amazonas, como técnico em eletrônico, e fui para fazer meu estágio na Sempre Toshiba. E saí depois de uma década, trabalhei na Sempre Toshiba, na Sharp do Brasil e na Gradiente. E saí para concorrer às eleições de 90, eleições para deputado estadual, me elegi em 92, vereador de Manaus, e segui até aqui. Eu conheço bem o que é o lado do trabalhador que acorda às 5 horas para ir para o ponto de ônibus, bater cartão, ir para o refeitório, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa às 5, 6 horas da tarde, fazer extra até 8 horas, 9 horas, que foi a minha rotina naquela década. Isso me orgulha demais, de poder visitarei em breve a Sempre Toshiba, que foi por onde eu comecei, lá no chão de fábrica, como técnico de linha, depois chefe de linha de produção, depois percorri todos os setores administrativos da gestão de RH de grandes corporações. Tive a graça de trabalhar com o senhor Afonso Renel, com o senhor Matias Maquilini na Sharp, com o senhor Eugênio Staub na Gradiente. Aprendi muito, tudo que sei de gestão eu aprendi lá, foi um grande celeiro para mim. E eu vou utilizar isso exatamente para o bem dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, e da Zona Franca de Manaus. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no 18 horas. Grande abraço, Carlinhos. Boa noite. Abração, fiquem com Deus. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Sucesso, muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o novo superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva.